Meus irmãos, nós estamos trabalhando a visão panorâmica dos livros do Novo Testamento e nós estamos fazendo assim uma passagem. Fizemos no domingo passado uma passagem pela cidade de Corinto, vimos ali toda a situação moral, espiritual que aquela cidade tinha. Eu não sei o que está acontecendo com o microfone, parece estar esquisito. E nós também observamos o início da nossa carta aos Coríntios. Eu gostaria de terminar hoje 1ª e 2ª Coríntios. Eu não sei se será possível fazer isso, mas vamos retomar um pouco para trás de onde paramos. Nós chegamos a ver a primeira parte da primeira carta aos Coríntios, onde Paulo trata da divisão que havia na igreja, da disputa entre grupos dentro da igreja e da questão tão difícil que foi a questão de termos ali dentro uma pessoa que possuía sua madrasta e ninguém falava nada. A situação era assim: os crentes trouxeram o seu antigo jeito de viver para viver dentro da igreja. E na verdade, quando o evangelho vem para uma localidade, ele transforma as pessoas. O próprio apóstolo Paulo disse: vocês foram daquele tipo de pessoa que não tem o temor de Deus, que não é salva, que não é remida, que não é trabalhada pelo Espírito Santo, que não é transformada pelo Espírito Santo. Vocês eram daquele jeito, mas agora vocês foram lavados, vocês foram santificados. Vocês agora têm uma visão diferenciada, não só da graça de Deus, como também da forma como Deus quer que vocês se comportem no mundo. O apóstolo Paulo, e a pergunta que ficou no domingo passado foi: uma igreja pode estar numa cidade absolutamente imoral? Ela não só pode, como deve estar. É ali que ela tempera tudo, é ali que ela transforma tudo. E o apóstolo Paulo disse: olha, eu cheguei nessa cidade com muito medo, com temor, com tremor. E então, a única forma de trabalhar nessa cidade foi utilizando do poder do Espírito de Deus. Não foi com filosofia, não foi com linguagem, não foi com estratégia, não foi com qualquer coisa que eu pudesse criar, mas foi na força do Espírito Santo. O que faz uma igreja abençoar uma cidade amaldiçoada pelo pecado é justamente a presença, a força do Espírito Santo na vida dos seus membros. É isso mesmo, é isso mesmo. E nós então vamos retomar a partir deste slide aqui, lembrando que o apóstolo Paulo teria escrito uma carta que hoje nós não temos. Está em 1 Coríntios 5:9. Depois disso, ele escreveu sim ele recebeu da parte de Corinto gente que trouxe um relatório de como a igreja estava, e a igreja estava em divisão. Mas também veio uma carta de Corinto perguntando sobre diversas coisas que nós pretendemos tratar hoje. E essa carta, então, de Corinto aos Coríntios, acaba sendo uma carta que nos ajuda em questões cotidianas. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente faz aquilo? Como é que é a vida de casamento? Como é que é a vida na igreja? Como é que é a relação que a gente deve ter com o paganismo?
e assim por diante. Nós vamos ver se conseguimos trabalhar esse material todo. Ontem eu comentava com o reverendo Luiz, falei, é conteúdo demais. Não sei se a gente vai conseguir. Então vamos lá, devagarzinho. Aí o terceiro item é exatamente a resposta de Paulo para as questões que foram trazidas por essa comissão que veio falar da divisão da igreja e pela carta que Corinto mandou. Então, tinha diversas perguntas nessa carta e ele foi respondendo uma a uma. Então, essa carta de Coríntios é diferente das outras, porque nas outras ele estabelece doutrina, e nessa ele trabalha respostas que são necessárias para a vida. Aí nós temos uma informação do livro de Atos, de que Timóteo levou esta primeira carta aos Coríntios aí, para lá, e ele tentou trabalhar com a igreja, mas aparentemente ele não conseguiu trabalhar com a igreja de Corinto. Então, veio Paulo se sentiu na obrigação de escrever uma carta ríspida, chamada carta Epístola Dolorosa, que nós não temos também. Nós não temos esta carta também. E aí, então, quem levou esta carta doída teria sido Tito, e Tito ficou lá, e Tito viu a igreja reagir positivamente a essa carta dolorosa. Foi um sermão daqueles pesados, não é? E então Paulo ficou muito grato e escreveu aquilo que nós temos hoje como segunda carta aos Coríntios. Só que quando ele chega no capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios, ele fica nervoso de novo. Paulo era nervoso, era duro, mas ele diz assim, eu estou falando duro com vocês porque eu amo vocês. Vocês são a carta viva, vocês são as pessoas que eu evangelizei. Vocês podem dizer que vocês têm muitos conselheiros hoje, mas você tem poucos pais. O único pai de vocês sou eu, porque eu os levei a Cristo. Então eu amo vocês e vocês precisam ouvir umas verdades. Eu estou até imaginando o apóstolo Paulo apontando o dedo assim, não é? E ele ficava lá ditando a sua carta para o seu secretário, e o seu secretário devia ficar desesperado com a celeridade, com a rapidez com que Paulo falava as coisas. Diga, minha irmã. E quantos anos tinha a igreja de Coríntios mesmo? Quantos anos? No máximo uns 4. No máximo uns 4. Porque o apóstolo Paulo foi para lá em 52, 53, e ele escreve 3 anos depois. Ele fica 1 ano e meio lá, e a igreja nasce. Aí 3 anos depois, ele escreve as cartas. E o que quer dizer o pois é? Veja bem, e eu queria dizer isso para a senhora, a igreja é uma comunidade dinâmica, esse é o momento que essa igreja vive, mas se a senhora pegar aqui, nós vamos ter gente muito experiente na fé e gente sem nenhuma experiência. Então, a cada dia, essa igreja pode ter, a organização é antiga, mas ela é nova.
Então, você diz, olha, finalmente a igreja chegou. Não, a igreja nunca chega. Ela nunca chega. Porque existe esse trabalho. Alguns vão morar com o Pai, como disse o reverendo. Outros estão chegando para o Evangelho agora. Mas naquele momento, nós temos todo mundo aceitando Jesus dentro desse ano e meio. E claro, alguns da equipe de Paulo já eram experientes, já eram mestres, já trabalhavam com os crentes, já faziam discipulado, mas a maioria da comunidade aceita Cristo. Alguns eram do judaísmo e eles conheciam o Antigo Testamento, mas outros não eram do judaísmo, vieram do paganismo. Então, por conta disso, você tem uma igreja que é como, vou brincar aqui, vou inventar, não é? É uma igreja que todo mundo fala palavrão, porque acabou de sair de uma vida que vivia palavrão, então ainda fala palavrão. Isso precisa ser cortado, né? É uma igreja que todo mundo é desonesto, mas que eles estão aprendendo a ser honestos pelo Evangelho. É uma igreja que todo mundo está passando pela mesma experiência de transformação. É diferente de hoje, dessa circunstância que nós estamos aqui. Então, não se pode dizer, não, mas a igreja tem 150 anos e olha como é que ela está. Não dá para fazer isso. Tá bom? Vamos continuar. Aí, então, nós vamos entrar no item de número 3, que é a resposta de Paulo às perguntas dos coríntios. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ou é solteiro ou é viúvo. Ele é sozinho. Ele cita Pedro como um homem casado que leva a sua esposa nas viagens missionárias. Mas ele mesmo é sozinho, ele trabalha com uma equipe de colaboradores. Então ele viaja muito com essa gente ao lado. Às vezes um, às vezes outro, mas ele está sempre acompanhado de alguns companheiros de ministério. É assim que ele faz discipulado direto, não é? E o apóstolo Paulo, então, diz o seguinte: vejam bem vocês, as mulheres e os homens que se casam precisam respeitar uma relação. Qual é a relação? Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Eu não aceito que a mulher lidere o homem, porque o homem responde pelo lar a Cristo. Quanto à parte íntima de vocês, Paulo está dizendo isso, quanto à parte íntima de vocês, o corpo da esposa pertence ao marido, o corpo do marido pertence à esposa, de maneira que nenhum pode pegar o seu corpo que pertence ao outro e entregar para uma terceira pessoa, porque isso é adultério, é roubo. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês devem viver uma vida íntima, e agora eu estou falando para casados, em que vocês se doem fisicamente ao outro. Nenhum de vocês deve ter desculpas para evitar a intimidade do casal. Olha que maluquice. Ele diz isso em 1 Coríntios 7. Ele diz mais: se você puder não casar, não case. Porque quem casa vai ter que cuidar das coisas do mundo para abençoar ou para satisfazer o seu cônjuge. Mas eu respeito
E eu digo o seguinte: se você não consegue segurar a sua vontade sexual, se case. Não é interessante esse tipo de coisa? É direcionado à igreja de Corinto, mas serve para nós como referência. Se alguém ficou solteiro a vida inteira, não case. Agora, se vai viver abrasado, e abrasado quer dizer sempre atraído para o lado sexual, então case, para ter sexo dentro de casa. Depois ele diz uma coisa interessante: se você se casou com uma pessoa não crente, ou melhor, se você aceitou Jesus sendo casada, e o outro não aceitou Jesus, você está num lar onde você é crente e o cônjuge não é crente, então fique com ele, enquanto ele concordar de você ser crente e ele não. Porque a mulher crente santifica o marido não crente. E o marido crente santifica a mulher não crente. O que isso quer dizer? Quer dizer que salva? Não, não quer dizer que salva, mas quer dizer que o Espírito Santo não permite que o cônjuge não crente seja pior do que é. De alguma maneira o Espírito Santo cerca a pessoa não crente para não deixar que ele peque tanto. Agora, se o não crente se quiser apartar, que se aparte, mas não entre num segundo casamento, continue no mesmo casamento, fique separado, mas não se case novamente. Está em Coríntios. Está em Coríntios. Então, quem quiser aprender sobre o que a Bíblia ensina a respeito de casar, não casar, eu devo ter vida íntima com o meu marido, com a minha esposa, eu devo, está lá, está tudo explicitado lá. E Paulo estava respondendo isso à luz do que ele via em Corinto, porque em Corinto era assim: o homem tinha a amante para divertir, o homem tinha a escrava para limpá-lo, para dar banho nele, e o homem tinha a esposa para gerar filhos de sangue nobre com ele. Ele tinha 3 mulheres diferentes, 3 públicos diferentes para agradá-lo. Então o apóstolo Paulo disse assim: sexo é só com sua mulher. E vocês não devem parar com isso, a não ser quando vocês combinarem para dedicar tempo à oração. E depois disso voltar para não serem tentados. Porque lá a vida promíscua era como comer arroz e feijão. Muito bem. Sobre alimentos. Perguntaram para ele: eu posso comer carne sacrificada aos ídolos? E ele responde: quem é o ídolo? O que ele vale? A carne é carne. A carne é carne. Continua sendo carne. É como se a gente perguntasse para você assim: fizeram um trabalho na porta da sua casa e tem lá uma galinha, você pode comer ou não? Ou você acredita que a galinha é amaldiçoada? Bom, Paulo diz assim: o ídolo não é nada. Entretanto,
tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu estou livre para comer qualquer coisa. Entretanto, se uma pessoa chegar para você e disser assim: Sônia, esta carne foi oferecida aos ídolos. Você pode estar babando por aquela carne, mas a pessoa disse assim: isso foi oferecido aos ídolos. Ah, é? Muito obrigado. Tô a carne. Você vai deixar de comer a carne. E Paulo diz: por que você vai deixar de comer a carne? Porque você vai escandalizar um irmão de fé. Então você não tem o direito de usar a sua liberdade de pensar que Deus é acima de todos os deuses, o ídolo não vale nada, a carne é sempre carne. Você vai olhar a fé do seu irmão e vai perceber que o seu irmão vai ficar escandalizado porque te avisou. Por causa do amor que você deve a ele, não coma carne. Então, o que Paulo está ensinando aos crentes lá, e a nós, é o fato de que antes da gente agradar a gente mesmo, a gente procure agradar o irmão naquilo que o fortalece. Tem outro momento que ele fala do uso do corpo também, não só do alimento, mas do uso do corpo, em que ele diz o seguinte: todas as coisas me convêm, mas nem todas edificam. Então, qual deve ser o critério que um crente deve viver? O crente deve viver no critério de construir os irmãos de fé. O gosto dele fica retido. Em algum momento, ele até pode comer o seu churrasco. Mas se porventura algum crente se escandalizar, ele precisa pensar no irmão antes de pensar em si. Essa é a linha que o apóstolo Paulo usa. Então, sobre alimentos, sobre idolatria e sobre liberdade, é mais ou menos isso que ele fala. Eu estou, inclusive, pegando textos de outras partes de Coríntios para tentar falar sobre esses assuntos. Depois disso, ele entra no assunto da adoração. E quando ele entra no assunto da adoração, o grande problema é que os crentes lá, eles não são unidos, eles brigam entre si, eles têm inveja uns dos outros, eles têm desprezo uns dos outros. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E por conta disto, Paulo diz assim: vocês são carnais, vocês são crentes rasos, vocês são crentes meninos, vocês não podem receber alimento mais sólido, porque vocês são muito fracos espiritualmente. E ele diz: quando vocês se reúnem, vocês não se reúnem para festejar o amor de Deus, vocês se reúnem para distinguir ainda mais quem é rico, quem é pobre, quem é escravo, quem é livre, quem é homem, quem é mulher. Vocês entram numa situação onde o amor de Cristo desaparece. O amor de Cristo desaparece. Então, ele institui aqui, e este trecho do capítulo 12 até o capítulo 14, é o lugar que ele fala mais claramente a respeito de que nós somos diferentes entre nós, e isto vem de Deus. Deus quer que a gente seja diferente. Deus quer que a gente tenha diversidade dentro da igreja.
Mas a diversidade não é assim, LGBTQI+, não. É crente diferente de crente. É crente piedoso diferente de crente piedoso. Ele quer mencionar o fato de que a igreja é de Deus, não é nossa, ela é de Deus. Nós fazemos parte de um organismo que Deus instituiu. Segunda coisa, ele mostra que Deus dispõe os crentes na igreja de maneira que as pessoas de menor honra, ou aquelas pessoas que aparecem menos na organização, sejam pessoas que ele dê mais importância, a fim de equilibrar o corpo. Então ele diz assim: os nossos membros nobres não têm necessidade de que Deus fique dando maior atenção para eles. Não é bem isso. Eu estou tentando colocar de uma maneira aqui que a gente entenda. Deus enche cada pessoa, tá bom? Mas Deus considera honrar as pessoas mais simples, as pessoas em menor evidência. Vou dar um exemplo para vocês, uma coisa boba. A gente está lá no supermercado, né? Eu gosto de ir no supermercado com a Esther, especialmente na hora do caixa. E eu explico por quê. Você já tentou tirar as coisas do carrinho, enquanto o caixa vai passando sua mercadoria, para ir lá ensacolar, para depois colocar no carrinho de volta? Sozinho é duro, os viúvos padecem. Mas quando você vai acompanhado no supermercado, você desabastece o carrinho, você tira as mercadorias do carrinho, enquanto o outro está lá na frente ensacando e tal, etc. Essa cooperação é muito legal. Então eu gosto de ir no supermercado, especialmente para essa hora, porque passear com a Esther, ela ficar contemplando não, mas ela não é a única culpada, qualquer mulher é assim. O homem chega no supermercado com um papelzinho e ele faz 4 quilômetros dentro do supermercado, porque em vez dele pegar isso aqui, pular a listinha dele, ele não pula a listinha dele. Então, se a mulher disse assim: você pega o sal e depois você pega o doce. Ele pega o sal e pega o doce. Aí a listinha diz macarrão, ele volta para o macarrão. O homem não tem a competência de pular o item da lista para continuar na mesma gôndola. A Esther chega no supermercado e disse assim: vou passear. Quando ela diz vou passear, eu sei que ela vai fazer o circuito todo. E aí ela vai ficar comparando as ofertas. Quando o cálculo matemático é fácil, ela vai rápido. Mas quando o cálculo exige mais, aí ela fica num estado de contemplação, olhando ali. Então, uma coisa que eu faria em 10 minutos, ela faz em 30. Aí eu gosto do caixa, porque no caixa a gente se alterna ali nas coisas e rapidamente a gente... Tudo isso para contar que a caixa ficou olhando para mim. O senhor é o pastor Wilson? Eu falei, meu Deus.
Jundiaí, 400 e poucos mil habitantes, uma caixa diz, ele é o pastor Wilson. Deus não precisa me tratar do mesmo jeito que trata um crente que pouca gente conhece. Porque Deus honra o crente simples exatamente para que na igreja nós nos sintamos iguais, diferentes, mas iguais. Pensa só, eu não conheço esse irmão não. Você é crente em Jesus Cristo? Quanto tempo? Uns 13 anos. 13 anos. Pois é. Isso tem ideia de PT, mas não. Mas 13 anos. Eu não o conheço. Só que se ele é crente em Jesus Cristo e eu também, o sangue de Jesus lavou esse homem. E me lavou. Eu sou irmão dele. Eu sou irmão dele. E não é irmão por vontade de pai e mãe, é vontade divina. E o apóstolo Paulo disse assim: gente, vocês se mordem, vocês se devoram, vocês se matam. Paulo diz isso. Então, Deus colocou honra para estabelecer na igreja este sentimento de igualdade e de unidade. E Deus colocou na igreja capacidades diferentes. A minha capacidade, vocês conhecem, a minha capacidade é falar aqui na frente, interpretar a Escritura. Eu soube que eu tinha esta graça de Deus no dia em que eu fui pego de improviso. Eu não tinha preparado o sermão. Mas um crente veio com uma necessidade e Deus foi abrindo meu coração, a minha mente para recordar o texto e eu fui fazendo um aconselhamento para o crente de maneira ordenada, de maneira didática e de maneira bíblica. O que aconteceu aqui? Você percebe qual é o lado que Deus está te conduzindo dentro da igreja, quando você começa a ter prazer em determinada atividade. Não importa se outros fazem melhor ou não, mas você se sente incomodado, muitas vezes, de ver uma pessoa entrar e sair sem ser cuidada, sem ser tratada por ninguém. Você vai na direção da pessoa e você abre o seu coração para a pessoa, mesmo sem conhecer a pessoa, e você abençoa a pessoa. Isso não vem de você, vem de Deus, porque nós somos naturalmente egoístas. O apóstolo Paulo, então, insiste com a igreja de Corinto, que a adoração só funciona quando a gente tem unidade na diversidade, quando nós nos sentimos um só corpo. E quando ele fala da ceia, ele diz: nós temos que nos julgar antes, nós temos que trabalhar antes, no nosso próprio coração, antes de participar da ceia, porque nós temos que estar com o coração percebendo todo o corpo de irmãos. Nós temos que estar percebendo todos aqueles que lutam pelo Evangelho junto conosco. Nós temos que ter o discernimento de perfeita harmonia, mesmo com diferenças. Nós precisamos ser diferentes. Quem está enxergando a lâmpadazinha do microfone? Eu não. Ela está de costas para mim. Vocês estão percebendo? Nós somos parciais. E a igreja só se completa quando todo mundo enxerga tudo. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? A gente consegue enxergar quando você
coopera comigo, coopera com ele, coopera com ela, coopera com ele, e assim vai, e nós somos edificados mutuamente. É o que Paulo está dizendo. Mas a gente gosta de línguas, a gente gosta de milagres, a gente gosta de dons estáticos. Não tem problema gostar disso, mas quando você só foca nisso e não ama, o apóstolo disse, né? 1 Coríntios 13, ele diz exatamente isso: se você não ama, não adianta você ser um doador, um dizimista, como disse na mensagem o reverendo Fabiano. Não adianta você ser uma pessoa do grupo, fazer todas as suas coisas por obrigação e não ter aquele sentimento, aquela atitude, aquela ação que é proveniente do próprio Deus. Então, esse capítulo 13 de Coríntios é cantado inclusive pela poesia mundana, né? Porque ele é o retrato do amor chamado amor ágape. Eu queria só, para dizer que a gente abriu a Bíblia hoje, não é? Vá lá em 1 Coríntios 13, antes de ler o 13, eu quero ler o 12, do 27 em diante. E Paulo fala com aquela gente, com aquela igreja, que é uma igreja muito nova, mas ele diz assim, capítulo 12, versículo 27, ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Deus conhece a igreja tanto na sua individualidade de membresia, cada indivíduo, como Deus também conhece a igreja como um organismo só. Então, quando um de nós está em pecado, qual é a eficiência do grupo todo? Não é 100%. Vamos pegar o conselho da igreja. Tem 7 pessoas, 6 pessoas, 8 pessoas, eu não sei quantas, não contei. Quando um destes irmãos, anciãos da igreja, pais da igreja, responsáveis pela vida da igreja, não está bem com Deus, qual é a eficiência do conselho? Não é 100%. A igreja é a mesma coisa. É por isso que a gente precisa de confissão de pecados, é por isso que a gente precisa que a mensagem da palavra de Deus faça sentido para todos, é por isso que a gente precisa, para que todos venham ao conhecimento da graça de Cristo, recordem as verdades espirituais e tenham na sua vida resolução de problemas espirituais. Confessem pecados, abandonem vícios, saiam de relacionamentos ruins, se perdoem mutuamente. O apóstolo Paulo fala disso muitas vezes nas cartas. É necessário esse óleo do Espírito trabalhando no nosso relacionamento. E quando ele fala, então, vocês são corpo, ele diz, a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres?
têm todos dom de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. O caminho é do amor de Deus fluindo no nosso meio. E o amor de Deus fluindo no nosso meio significa que é uma igreja que tem comunhão, zelo e disciplina, porque no amor existe o lado da disciplina, o lado da correção, o lado do quebrantamento, o lado do arrependimento. Paulo quer levar os seus crentes a esse tipo de atitude constante. E o apóstolo Paulo pensa, quando ele fala aos coríntios, deles serem moldados, porque ele diz, nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito que vem de Cristo, nós somos revelados pelo Espírito de Cristo. Então, ele diz do amor que os crentes devem usar. Começa lá no versículo de número 4, vamos trabalhar um pouco, gente? Vamos ler juntos? Vamos lá. O amor não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então aí ele diz assim, olha, vocês estão loucos por profecias, vocês estão loucos por línguas, vocês estão loucos por milagres, vocês estão loucos por sensacionalismo, tudo isso vai acabar, mas o amor não acaba. E então eu quero indicar para vocês, está falando aos coríntios, né? Mas está falando a nós também. Eu quero indicar para vocês que se vocês tiverem o amor de Deus nos seus corações, vocês serão crentes completos. Vocês são meninos, porque hoje vocês estão divididos, vocês permitem adultério dentro da igreja, vocês levam suas questões para os tribunais pagãos, vocês estão comendo carne sacrificada a ídolos sem se preocupar com seu irmão fraquinho, vocês estão se esquecendo que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, vocês estão se esquecendo que o casamento é uma união de corpos também, e que não pode ser evitada, não pode ser interrompida, a não ser para oração. Vocês estão esquecendo que quando vocês se reúnem, não existe amor entre vocês, existe desprezo uns dos outros. Vocês estão se lembrando que quando vocês participam tanto do mundo quanto da igreja, vocês estão oferecendo sacrifícios a demônios. Até perdi o fôlego. E aí uma última questão que Paulo vai pegar bastante pesado, que é muito instrutiva para nós. Alguns líderes lá diziam assim, esse negócio de ressurreição da matéria é heresia, porque na nossa forma de pensar a matéria é má. Como é que Deus vai ressuscitar o corpo das pessoas? E eles ensinavam à igreja, não acreditem nessa história de ressurreição não, porque a matéria é má, Deus não vai ressuscitar nunca. Preferível vocês acreditarem em reencarnação, preferível vocês acreditarem em qualquer outra coisa, menos na ressurreição do corpo. Diga. Espera um pouquinho, chegando aí o microfone. Me perdoa se a pergunta ela for ingênua. Nada é ingênuo. Mas quando o irmão fala que a igreja de Coríntios tinha aí
menos de um quinquênio de existência, e eles passaram a exigir, né, essas práticas de línguas, profecias, outras coisas. Eu vou me ater exatamente na questão do dom de língua. Se era uma igreja tão novata, tão noviça, onde é que eles tomaram conhecimento da existência desse, digamos, dom de línguas para que reivindicassem? Tá. Onde é que eles buscaram essa informação histórica? A informação histórica, ela pode advir de duas procedências. A primeira procedência é da própria cultura pagã. Eu vou reportar uma experiência que nós tivemos no seminário. Nós estávamos justamente estudando seitas e heresias. Então, o nosso professor disse assim, você vão para o centro espírita, você vão para a Testemunha de Jeová, você, e ele nos repartiu assim, e a gente foi fazer uma visita nesses lugares de seitas e heresias. E aqueles que foram a religiões afro-brasileiras, eles notaram lá um fenômeno de línguas estranhas. E eles reportaram isso na classe. Disseram, olha, a gente encontrou uma coisa que a gente encontra também nas pentecostais. O que é? Nós encontramos lá línguas estranhas no centro de, eu não sei se foi de Umbanda, acho que foi de Umbanda, eles encontraram gente falando em línguas lá. O paganismo produz mistérios, o paganismo promove, especialmente o gnosticismo, que estava começando a entrar na igreja naquela época, ia desconfigurando, ia procurando canalizar os crentes para a ideia de mistérios. Eu sei, porque eu fui revelado diretamente por Deus. Você não sabe. Então você é menor, você é fraco. E nessa conjuntura, o paganismo, de certa maneira, promovia essa ilusão de línguas estranhas. Esse é um lado. O outro lado é o lado da experiência do Pentecostes. Porque a igreja transmite informação. Você vai, por exemplo, você tem Priscila e Áquila, que são o casal que recebem Paulo em Corinto e eles começam a trabalhar juntos. Eles foram expulsos de Roma, não é? Como os judeus foram expulsos de Roma, e o que acontece é que eles trazem informações. De alguma maneira, também se cogita da possibilidade de Pedro ter ido a Corinto como um evangelista para todas as regiões, porque a igreja conhece um tal de Cefas, e alguns são do partido de Cefas. E as tradições vêm junto, quer dizer, olha, quando o Espírito Santo desceu lá, ele desceu na forma de línguas. Então, de alguma maneira, essa tradição também coopera para que esse fenômeno aconteça na igreja e as pessoas queiram esse lado, explorar esse lado, que é um lado mais emocional e não racional do culto. Então, eu não sei se eu respondi sua questão, mas é muito possível que os evangelistas, os missionários que passam, porque a partir dos apóstolos que são gratuitos, vamos dizer assim, vem atrás os empresários da palavra.
E eles exigiam pagamento pelas palestras. Nada como hoje. Hoje não tem disso aqui. Hoje não tem disso. Diga. Marcos 16 fala que pegarão em serpentes, falarão em línguas. Isto eu não tenho dúvidas a respeito do fato de que o Espírito Santo é livre para utilizar todos esses expedientes, mas você viver por esses expedientes é que Corinto vivia. Eu vou te dar um exemplo, só um instante, Marcos, eu já falo com você. Vou te dar um exemplo que eu já dei aqui e repito. Russell Shedd foi um notório missionário batista aqui na cidade de São Paulo e escreveu muito e foi editor, tem até uma editora com o nome dele. Ele recebeu um amigo missionário que vinha lá da Europa Oriental. E ele foi convidado para uma igreja. Em determinado momento, durante o culto, uma pessoa se levanta e começa a falar em línguas. E o missionário companheiro dele repreende essa pessoa em nome de Jesus para ela se calar. No culto, o culto rolando, a pessoa se levanta, o missionário levanta junto e manda calar a boca. Depois daquele auê todo, ele pergunta para o missionário: o que aconteceu? Aconteceu que a pessoa estava falando, xingando a Deus, de tudo quanto era nome, num dialeto, lá da minha região. E eu identifiquei na hora esse xingamento de Deus, mas era a língua, e todo mundo achava que a coisa estava muito espiritual. Ele interpretou. Segundo exemplo, uma crente que frequentou nossa igreja aqui, Marina Moresi, eu não sei quantos vão se lembrar do seu esposo, organista, grandão, cabelo branco, acho que ninguém aqui. Leonor lembra? Ele tocava sem música. E a Marina, por uns tempos, frequentou uma igreja na Ilha do Governador, não presbiteriana. E então, o pastor a chamou e disse: Marina, eu preciso da sua ajuda. Chegou uma japonesa, vinda do Japão, estava doente no avião, foi internada, não tem ninguém para conversar com ela. Eu gostaria que você fosse lá, porque a Marina conversava um pouquinho em inglês. Foi lá, conversou com a mulher, orou com a mulher, pediu licença para orar em português. A mulher, obviamente, não entendia nada. Orou em português, saiu, foi embora. Dias depois, a mulher teve alta, e ela, então, foi conhecer a igreja que a Marina frequentava. Estava lotada, não tinha lugar para as duas juntas. Então, a japonesa ficou pouco mais à frente, uns 3, 4 bancos na frente, num lugarzinho apertado ali, e a Marina ficou uns 3, 4 bancos atrás. E a Marina viu que aquela mulher soluçava, chorava de soluçar. E ela ficou angustiada, desesperada. E ela então, quando acabou o culto, ela foi contra o fluxo, porque todo mundo sai, né? Todo mundo sai, ela foi contra o fluxo. Dá licença, dá licença, dá licença. Chegou, a mulher estava enxugando as lágrimas. E ela perguntou em inglês: o que te aconteceu? Ela disse assim: hoje eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Aquele homem falou em japonês. O pregador.
O pregador pregou em português, só que ela entendeu em japonês. E você vai me perguntar como é que isso acontece? Então eu quero dizer para você que o Espírito Santo é absolutamente livre para colocar qualquer coisa em qualquer lugar. O grande problema nosso é buscar isso, só isso, e não ter vida. E esse era o problema da igreja de Corinto: queria teatro, queria espetáculo. Nós não precisamos de espetáculo, nós precisamos esse trato do amor de Deus nos nossos corações, para que o Espírito use a gente como Ele quiser. E pode ser que um dia você esteja falando em português e uma pessoa que não entende a sua língua entenda a mensagem do Evangelho por meio de você, falando em português. Ué, deixa Deus ser criativo, vai. Deixa Deus fazer a sua obra, vai. Simplesmente se ponha no caminho. Essa é a mensagem de Paulo aos Coríntios. Fala. Pastor, eu vejo bem, no caso Corintos, né, província da Acácia, ela era uma metrópole portuária. Quando Paulo retorna, então, depois de 5 anos, no caso a cultura grega ainda era muito forte, a palavra cultura. E é interessante que Paulo usa o evangelho, ou seja, ele usa o mandamento: amarás o Senhor teu Deus com toda a sua consciência, inclusive coração e consciência, sabedoria. Sim. E depois ele fala, ao próximo e a ti mesmo. E eu vejo muito importante que Paulo usa a própria pirâmide da hierarquia, mostrando, tem uma base que é o povo maior, ou seja, os pobres, tem uma hierarquia da sabedoria, mas existe um Deus que deve ser amado. E Paulo estava mostrando a cultura e a ética cristã acima dos 12 amores grego que estava sendo infiltrado na igreja. Então é interessante isso. E quando o Senhor usa a palavra da dramatização, o teatro é muito forte ainda no grego. Então aquela questão de se tornar uma igreja poderosa com a cultura local era muito forte. Só que Paulo mostra o amor a Deus primeiramente, ao próximo, para que não se envergonhe, para que Deus seja glorificado no topo da pirâmide. Sim. Então eu vejo muito importante isso. É mesmo. Sempre isso. É mesmo. E sobre a ressurreição agora e a vida futura, Paulo quer dar esperança para aqueles crentes, porque de fato a cultura que eles adotaram a vida inteira era uma cultura de acreditar ou na reencarnação, ou de acreditar no fim da vida física e acabou tudo mais. O apóstolo Paulo lança a esperança cristã. E ele mostra que essa esperança cristã nasce a partir da própria ressurreição de Jesus Cristo. Quem garante para a gente que tem vida após a morte? A ressurreição de Jesus. Não é? Quem chama? Lá em cima. Uma matéria para ensinar, eu estou traduzindo aqui para o mundo. Bom, um segmento do judaísmo aceitava a reencarnação. Um segmento do judaísmo. Eu não posso precisar exatamente se os saduceus tinham essa mentalidade, mas uma parte do povo judeu aceitava a ideia de reencarnação, e isto até baseada na esperança do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento não é claro a respeito da ressurreição do corpo. Você não tem passagens lá no Antigo Testamento que falem muito disso, de ressurreição do corpo. A nossa coluna,
A nossa coluna acerca de ressurreição do corpo são as declarações apostólicas, não é? São as declarações de Jesus Cristo. Por exemplo, quando João escreve, ele escreve quase no final do 1º século, e ele lembra o episódio da morte de Lázaro, e ele cita: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Quer dizer, a ideia de vida pós-morte é muito desenvolvida no Novo Testamento, mas não no Antigo Testamento. Entretanto, a ansiedade do ser humano por vida pós-morte vai produzindo teorias. E se essas teorias têm um mínimo de lógica, basta. A gente tem que trabalhar isso em outro momento. Mas a base da ressurreição dos crentes é a ressurreição de Jesus. E Paulo coloca isso muito bem em 1 Coríntios. Como eu imaginava, eu falo demais, né? Oh, meu Deus! Mas eu vou colocar só essa tela e eu vou deixar para o reverendo Wellington continuar se ele quiser. Se ele não quiser, ele dá Gálatas e eu volto a 2 Coríntios, tá bom? Quando eu retornar a casa. É porque eu sou meio flutuante, viu, reverendo? Eu só frequento aqui quando convém. Sobre 2 Coríntios, eu queria apenas dizer o seguinte: a ideia desta epístola, quem escreveu isso foi Berkoff, em Introdução ao Novo Testamento. A ideia desta epístola está intimamente conectada à de 1 Coríntios. Em 1 Coríntios 16, Paulo fala de seus planos de viagem, e em 2 Coríntios, Paulo vai falar da viagem em si. Em 1 Coríntios, ele insiste que a pessoa que cometeu incesto seja punida. Em 2 Coríntios, ele diz, com referência a este caso, que eles haviam infligido punição suficiente e refreia a sua evidente severidade. Com respeito à coleta para os cristãos da Judéia, que ele vai tratar isso no 1º capítulo, né, brevemente, que recomenda aos coríntios, em 1 Coríntios 16, agora Paulo fornece novas instruções em 2 Coríntios 8 e 9. Aos judaístas que duvidam de seu apostolado, ele se refere em 1 Coríntios 4 e 9 e fala deles mais detalhadamente em 2 Coríntios de 10 a 13. Eu estou tentado a segurar vocês mais 5 minutos, dá? Dá? Quem tinha que fazer almoço já saiu. Eu sei que todos vocês vão no restaurante, então Deus abençoe. Nós temos na 2ª carta aos Coríntios mais questões relacionadas a Paulo com a igreja e a igreja com Paulo. Não se trata de doutrina, de problema de doutrina, se trata de desrespeito ao apóstolo. Os crentes estão dizendo: o Paulo, quando ele escreve, ele é durão, mas quando ele está presente, ele prega mal, ele é baixinho, ele é narigudo, ele é calvo, ele é feio. Então, ele não traz respeitabilidade nenhuma. Além disso, vocês deviam me ouvir, né? Porque eu sou mais influente que Paulo, eu faço mais do que Paulo. Então, o apóstolo Paulo vai trabalhar nesta carta muito mais questões pessoais de relacionamento entre ele e a igreja do que propriamente outra coisa. Pelo esboço dá para ver aí, e eu vou ficar só na coluna em negrito aqui. Então ele faz uma introdução, ele
explica por que ele não fez o que tinha prometido inicialmente, mas foi obrigado a fazer um outro trajeto. Olha, Paulo não cumpre a palavra, ele tinha que estar aqui, ele não veio. Então Paulo explica por que ele não foi, e aí, então, tudo acaba. Meu Pai do céu. Será que é vontade do alto? Não, morreu lá, morreu aqui. Só para fechar a questão da carta, eu acho que a gente deve explorar num outro momento, eu vou explorar num outro momento o conteúdo de 2 Coríntios, mas eu queria dizer o seguinte para vocês, que o apóstolo Paulo, na segunda carta, ele traz coisas que o autorizam a mostrar como é que ele pôde falar tanto a respeito do corpo de Cristo, tanto a respeito da ressurreição, tanto a respeito da ceia do Senhor, tanto a respeito do amor de Deus, dos dons espirituais. Como é que você sai, por exemplo, por aí dizendo, olha, o Espírito Santo derrama dons sobre vocês? Quem é que pode dizer isso? A não ser quem está orientado pelo Espírito Santo de Deus. Então Paulo diz assim, você é um oásis do socorro, não é? Ele resolveu o seu problema e o meu. Então Paulo reflete sobre a sua conduta, sobre o seu ministério, e Paulo faz diversos apelos aos coríntios. É uma carta muito amorosa, é uma carta muito azeitada, como a gente diz hoje, não é? E eu gostaria só de ir com vocês em 2 Coríntios, o capítulo de número 4, o capítulo de número 4, 2 Coríntios, o capítulo 4, e eu gostaria de praticamente encerrar esse nosso tempo aqui, lendo com vocês um trecho do capítulo 4. Imaginem o homem num cantinho, numa salinha, num ambiente qualquer, o seu secretário ali, escrevendo as palavras dele. Estão imaginando esse homem, arcado já, não é? Com o peso dos anos, com o peso da preocupação, e ele diz assim, por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Quando ele fala isso, ele está falando das pessoas que apareceram lá como mestres. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós.
Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Até aí. Paulo diz assim, olha, sabe quando Deus disse haja luz? Lembra dessa passagem? Onde é que ela está? Ela está em Gênesis. Deus disse haja luz. Aquele Deus que disse haja luz foi o Deus que resplandeceu na minha vida. Então eu não desanimo, eu não me abato, ainda que haja críticas, ainda que haja pessoas acabando comigo aí na igreja, eu não desanimo, e eu me lembro que o tesouro de Deus resplandecer na minha vida foi posto num vaso de barro. Eu sou o vaso de barro. Então, quando olhamos para esse jeito do apóstolo Paulo falar, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo que um crente precisa tomar consciência do seu valor, precisa saber que foi lavado pelo sangue de Cristo, está dentro da graça de Deus, tem acesso ao trono do Senhor dos Exércitos, mas é um vaso de barro. E por isso, precisa de ajuda constante. Quando a gente diz assim, eu não preciso de igreja, eu não preciso dos membros, eu não quero ficar perto daqueles lá, a gente está se tornando um crente inútil, como foi dito na palavra de Deus hoje. Hoje eu passei dos limites, né? Mas que Deus abençoe vocês. Irmãos de fé, gente querida, não por causa do afeto, mas por causa do Evangelho. É o Evangelho que nos une. Diga ao seu irmão aí, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde.